Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Douglas por aqui de novo. Neste vídeo nós vamos continuar respondendo algumas questões de português da banca IDECAN. Sabemos que a IDECAN, né, ela está aí promovendo alguns concursos públicos, dentre os quais aí a CESAP-RN, a Educação aí da Paraíba, tá certo? Ela vai também fazer a PB, a Polícia Penal da Paraíba e tantos outros concursos. Então, para você que vai prestar um desses concursos aí, os que eu falei, os que eu não mencionei também, assista esse vídeo é para você. Aproveite, pegue um caderno, pegue uma caneta, se prepare para anotar. Estamos com uma questão aí de nível superior, tá bom? Ano, se eu não me engano, é 2022 ou 2023, se não me falha a memória. Temos 5 questões para resolver, tá bom? Bora lá comigo então? Show! Bom, então estamos aqui com a prova, tá certo? O cargo aqui era perito criminalístico, nível superior, tá bom? Como eu falei, essa prova aqui ou é 2022 ou de 2023, bem recente, tá bom? A banca nós já conhecemos, né? A IDECAN, ou como alguns a chamam de IDECAN, né? Por ela ser um pouquinho difícil, mas vamos tentar aqui desvendar os mistérios dessa IDECAN, tudo bem? Bem, começa aqui com o texto, um pouquinho extenso, né? Não se preocupe com texto extenso, tem uma maneira correta de ler e responder. E nós começamos aqui com a primeira questão, que é de compreensão e interpretação textual. Tudo bem? O que eu vou fazer? Você vai pausar o vídeo e vai tentar responder. Pausa o vídeo, tenta responder, depois você volta comigo aqui. Pausou, respondeu, show de bola. Então, se você não pausou, pause, tenta responder, faça a leitura do texto lá, tá? E tenta responder. Pois bem, vamos lá. A questão diz o seguinte: em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos 3 afirmativas relacionadas ao texto e nós temos que saber se elas são verdadeiras ou falsas, tudo bem? Esse tipo de questão é, assim, particularmente eu gosto por quê? Porque já dá para você eliminar, né, algumas alternativas assim a partir da primeira afirmativa. E a primeira afirmativa diz o seguinte: a alta do dólar, então a alta do dólar se deveu a um erro estratégico. Quando é uma questão de compreensão e interpretação, é interessante que você saiba fazer desenhos, saiba fazer, por exemplo, mapas mentais. Aqui mesmo, por exemplo, se eu falo assim, alta do dólar, então você faz aqui o cifrãozinho do dólar, alta do dólar, ok? Se deveu ao erro estratégico da Europa. Vou ler até aqui. Se deveu ao erro estratégico, quer dizer que a causa da alta do dólar foi um erro estratégico da Europa. É o que essa afirmação está dizendo. E se a gente for lá para o texto, acredito que você já tenha lido o texto, essa informação ela vai estar aqui, ó, certo? Nesse parágrafo aqui. E aqui diz o seguinte: ao mesmo tempo, em março, o Banco Central Americano deu início a uma alta nos juros, o que atraiu dinheiro estrangeiro para os Estados Unidos e fortaleceu o dólar. Essa expressão aqui, ó, fortalecer o dólar, é a mesma coisa que o desenho que a gente fez, né? A alta do dólar. Tá, mas o que favoreceu? Qual foi a causa desse fortalecimento, dessa alta do dólar? Tá aqui, ó. Deu início a uma alta nos juros. Então, os Estados Unidos, né, ou melhor dizendo, o Banco Central Americano subiu os juros e por causa disso fortaleceu o dólar, ou seja, houve uma alta. Então perceba que a causa não é, como diz aqui, um erro estratégico da Europa, mas sim alta nos juros. Então a afirmativa 1 está errada. Se ela está errada, eu já posso eliminar a A, já posso eliminar a B, já posso eliminar a D. Por que a D? Porque aqui fala que todas as afirmativas estão corretas, né? Não, a 1 já está errada. Então aqui a 1 está errada, a 1 não está errada e todas já estão erradas. Então ficamos com a C ou com a E. Tá vendo como é que é legal uma questão dessa? Já dá para você eliminar. Afirmativa 2 ou afirmação 2 diz o seguinte: ao passo que a economia alemã, então tem alguma coisa relacionada com a Alemanha, contribuiu para o fortalecimento do euro. Então a primeira informação é que a Alemanha contribuiu para o fortalecimento do euro. Será que isso é verdade? Se a gente for lá para o texto, vocês vão perceber aqui, ó, quer ver? Se vocês leram o texto, né? Está aqui, ó. Como o continente tem países com economias mais fortes, quais países?
Alemanha e França. Então perceba que a Alemanha, ela tem uma economia forte. Então isso contribui, tá certo? Contribui. Outra informação fala assim, ó, a grande dívida dos Estados Unidos em relação ao seu PIB se torna motivo de enfraquecimento da moeda. Então está dizendo que a dívida dos Estados Unidos é a causa do enfraquecimento dessa moeda. Vocês vão perceber que essa informação ela está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar. Aqui embaixo. Começando aqui. Nos Estados Unidos e no Japão, elas quem? As dívidas passam de 100% do PIB. Então, os Estados Unidos têm uma dívida muito alta. Aí diz aqui, dívidas altas geralmente fragilizam as moedas. Se fragiliza, então cai, né? Desvaloriza. E é o que está dizendo aqui, ó, a grande dívida dos Estados Unidos em relação ao seu PIB se torna motivo de enfraquecimento de sua moeda. Então aqui está correto. Se está correto, nós já achamos o nosso gabarito. A alternativa C, ok? Por que eu sei que é a alternativa C? Porque a lei fala assim, ó, nenhuma das afirmativas. Então aí está dizendo que nenhuma está correta. Ora, se a 2 já está correta, então eu já elimino aí. O que sobra é a C. Então a 2 está correta e certamente a 3 também está correta. Professor, eu preciso ler a 3? Claro que não, né, meu amigo? Já vai para 2. Vamos ganhar tempo. A questão 2 diz o seguinte: o texto, em relação à sua tipologia e a intenção de sua produção, se classifica como? Sim, rapidinho aqui voltando. Professor, uma questão assim de compreensão e interpretação. Chances de cair na prova. 100%. Chance de cair na prova. Ok? 100%. Tipologia. 70% de cair na prova. Ok? 70%. Tipologia e a intenção de sua produção se classifica como? Então, o texto que está lá em cima é um texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, dissertativo, expositivo ou injuntivo. Tá. Pausa o vídeo, tenta responder, depois você volta comigo. Pausou? Respondeu? Pronto. Esqueça de anotar tudo, tá bom? Eu quero me ater aqui nessa questão, porque você, acredito eu que já seja um aluno aí que esteja, né, num nível um pouquinho mais avançado ou não, mas você já sabe que é um narrativo, um descritivo e um injuntivo. O injuntivo, professor, ainda não sei. É só lembrar dos verbos no imperativo. Professor, o que é um verbo no imperativo? Ele dá uma ordem, tá? Faça, estude, permaneça, cresça, tudo isso. Tudo bem? Mas eu quero me ater nesses dois aqui, ó. Então, nesta aula, neste vídeo, eu quero ensinar esses dois aqui para você. Dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Qual é a diferença de um e de outro? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos saber o que é dissertativo. Então, essa palavra dissertativo, ela significa uma explicação. Ok? Então, quer dizer que o texto vai explicar. Aí, ele pode explicar por meio de uma argumentação. Essa argumentação é uma opinião. Opinião de quem? Do autor do texto. Ou uma dissertação expositiva. A dissertação expositiva ele vai explicar por meio de informações. Ok? Essas informações são dados estatísticos, tá? Números, você vai ver muitos números, muitos exemplos, nome de país, nome de cidades, pessoas falando, tudo bem? Então, dissertativo expositivo vai explicar um assunto por meio de informações e dissertativo argumentativo vai explicar um assunto por meio da opinião. Aqui, se concorda, se não concorda, tá? Essa é a ideia. Show de bola. Vindo aqui para o texto. Bom, se a gente subir o texto aqui, você vai ver um título, né? Em 2022, o dólar ficou mais caro que o euro pela primeira vez em 20 anos. Então, perceba que o autor vai explicar esse fato no texto por meio de informações. Então, ele vai trazer números, datas, números, porcentagem, certo? Nome de países. Então, todas essas informações são para explicar o assunto. Então, se eu tenho uma explicação por meio de informações, a alternativa D. Tudo bem? Então, não esqueça aqui da diferença dos dois. Tranquilo?
Muito fácil, né? Vamos para a questão 3. Em julho deste ano, as duas moedas atingiram a paridade. O pronome sublinhado deste, no período acima, desempenha papel de. Vamos lá. Deítico, anafórico, catafórico, endofórico, epanafórico. Professor, eu não sei nada disso. Então vamos lá, eu vou explicar para você de uma forma bem simples, para você não esquecer nunca mais. Tudo bem, isso aqui, ó, é praticamente 100% de chance de cair na prova, tá? Esse que eu coloquei aqui em cima, né, é 70%, né, que eu falei para vocês. E aqui é 100%. Tem certeza que isso aqui vai cair na tua prova. Então preste atenção. Primeira coisa, o que é isso aqui? Que palavrinhas são essas? Essas palavrinhas que se referem, né, a palavras no texto, elas são referências. Referências. Como assim, professor? Não entendi ainda. Referência. Referência é quando uma palavra fala de outra palavra. Então, ó, referência fala de algo. Ou seja, uma palavra falando de uma outra palavra. Fazendo referência a uma outra palavra. Tudo bem? A partir disso, isso aqui é coesão, tá? O assunto aqui é coesão. Coesão de texto. Partindo disso, vamos identificar cada palavrinha daquela. Então, primeiro, a palavra deítico. Professor, o que significa deítico? Essa palavra estranha. Deítico significa algo que está fora do texto. Deítico é algo que está fora do texto. Como assim? Vamos lá, deixa eu explicar para você. Se eu falo assim, estou aqui, ok? Estou aqui. Esse é o meu texto. Beleza. Essa palavrinha aqui, ela se refere a um lugar, ok? Beleza. Agora, se eu perguntar, que lugar é esse? Você vai falar, não sei. O texto não me diz. Estou aqui. Aqui onde? Sei lá. Posso estar em casa, posso estar no estúdio, posso estar na praça, posso estar na praia. Não sei. Estou aqui. Então, perceba que a palavra a que se refere esse termo aqui, ela está fora do texto. Como assim fora do texto? Ela não está escrita aqui. Ela está fora. Para eu entender onde é aqui, eu preciso olhar fora do texto. Certo? Isso é o deítico. Tranquilo. A palavra anafórico e catafórico é o seguinte. Vamos chamar anafórico de Ana. Né? É como se fosse Ana Amélia. E o catafórico de Cata. Cata de Catarina. Tudo bem? Só para você entender, ficar bem simples aqui. Ana Amélia é uma mulher saudosista. Uma pessoa saudosista, ela sempre olha para trás. Cata de Catarina é uma mulher muito ansiosa. A pessoa ansiosa olha para frente. Então, Ana Amélia olha para trás por ser saudosista e Catarina olha para frente por ser ansiosa. Então, Ana de anafórico, ela faz referência a um termo que já foi mencionado. Então, aqui, ó, já foi mencionado. Ok? Vá anotando no teu caderno aqui. E o catafórico, que é a nossa Catarina, ainda ser mencionado. Ainda será mencionado. Ok? Exemplos. Vamos colocar os exemplos aqui. Se eu falo assim, ó. João é meu amigo. Ele é legal. Tudo bem? Essa palavrinha ele está fazendo referência a quem? A João. Tá? A João. Então esse ele é um Ana. Como assim, professor? Anafórico. Por quê? Ele faz referência a alguém que está lá atrás, que já foi mencionado no texto. Agora, se eu escrevo assim, este, que é feio, né? Este é meu amigo. 2 pontos. João. Perceba que esta palavra este faz referência a quem? A João. João ainda será mencionado. Então, estou escrevendo este. Então, olha a setinha, ó. Aqui é Cata, de catafórico, né? De Catarina. Catarina, ela olha só para frente. Tá certo? Então, catafórico faz referência a uma palavra que ainda será mencionada no texto. E o anafórico faz referência a uma palavra que já foi mencionada no texto. Beleza, professor. Endofórico. Endofórico nada mais é do que essas duas palavrinhas aqui.
Ou seja, endofórico significa dentro. Então perceba que tanto o anafórico quanto o catafórico estão dentro do texto, estão escritos lá. Tudo bem? E epanafórico, esqueça, epanafórico é uma figura de linguagem, não tem nada a ver aqui. Epanafórico é a mesma coisa que anafórico. Ok? Tem uma palavrinha que eles não colocaram aqui, mas pode aparecer na provinha de você, que é o esofórico. Esofórico. Esofórico é a mesma coisa que deítico, tá bom? Exo significa fora, né? Ou seja, fora do texto. Mesma coisa. Então a gente pega aqui em julho deste ano, tá lá na linha 3 e 4, a gente sobe lá para a linha 3 e 4. Tá aqui, ó, desde a criação, o dinheiro europeu sempre valeu alguns centavos a mais que o dólar. Em julho deste ano, que ano, professor? Que ano? Ora, não está mencionado no texto. O ano é o ano em que o autor escreveu esse texto aqui, tá? Tá no texto? Não. É como se eu falasse para vocês assim, ó. Neste ano vocês vão passar no concurso, tá? Neste ano vocês vão passar no concurso, seja aí da CESAP, seja aí do professor do estado da Paraíba, seja aí para a Polícia Penal, também da Paraíba, ou qualquer outro concurso, né? Que a IDECAN está promovendo aí. Então, neste ano, aí você fala, que ano? No texto eu mencionei o ano? Não, mas nós sabemos que é 2025, porque nós estamos vivendo em 2025. Então, isso é um date. Ali é a mesma coisa. Quer dizer que a nossa alternativa, professor, é a alternativa A. Muito bem, a alternativa A. Acertou. Tranquilo? Fácil, né? Questão 4. Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder. Depois você volta aqui. Pausou, respondeu, anotou. Então, bora lá. Fala o seguinte, o euro completou seu aniversário de 20 anos em 2022, mas o ano ficou marcado por um fato negativo. Pela primeira vez, a moeda teve valor menor do que o dólar. Beleza. O trecho sublinhado no período acima, em relação ao segmento imediatamente anterior, que segmento aqui, ó, fato negativo, desempenha o papel de enumeração, especificação. Professor, chance disso aqui cair. 95% de chance de cair isso aqui na tua prova. Então, preste atenção. Vai cair desse jeitinho aqui. O que você precisa olhar? 2 pontos, tá? Aqui não falou dos 2 pontos, mas na questão pode falar sobre os 2 pontos. Então, está relacionado a esses 2 pontos. O que acontece? O que estiver depois de 2 pontos, ou vai ser numeração, ou especificação, ou exemplificação. Isso aqui você já pode eliminar. Explicitação, tá? Foi colocado aqui só para enganar os burros. E exemplificação. Como é que a gente identifica cada um? Simples, vamos lá. Enumeração, você vai lembrar de uma lista. Uma lista, qualquer lista. Como é que a gente percebe uma lista? Quando você vê muitas vírgulas separando as coisas. Então, lista, né, de compra. Arroz, feijão, macarrão, batata, cebola, alho. Então, estou listando. Você percebeu que tem uma lista de coisas, depois de 2 pontos, é enumeração. Especificação é a mesma coisa que detalhamento. Vai detalhar alguma coisa, vai trazer um tipo de alguma coisa, tá? Uma espécie. Professor, existe uma coisa, um jeito mais fácil de identificar? Existe. Essa perguntinha aqui, ó. Qual? Se respondeu qual, né, vai ser especificação. Explicação é só perguntar por quê. Exemplificação, o nome já fala, né? Vai dar um exemplo. Certo? Exemplo. Tudo bem, tranquilo. O exemplo é mais fácil. Ó, vamos lá. Mas o ano ficou marcado por um fato negativo. Percebe que encaixa a pergunta aqui, ó. Qual? Essas perguntinhas, né, que eu coloquei aqui, ó. Qual, por quê? Você coloca no lugar dos 2 pontos, tá? No nosso macete. Mas o ano ficou marcado por um fato negativo. Qual? Pela primeira vez, a moeda teve um valor menor que o dólar. Então, essa expressão aqui, essa frase, ela está especificando esse fato negativo. Ou seja, alternativa B. Se você acertou, parabéns, tá? Não encaixa o porquê, né? Mas o ano ficou marcado por um fato negativo. Por quê? Né? Não encaixa. Agora, qual? Qual fato negativo é esse? Ah, vai dizer especificação. É um detalhamento. Está detalhando que fato negativo é esse. Tranquilo. Vamos para a questão 5 e última questão. Tá? Pausa o vídeo, tenta responder e depois você volta aqui comigo, tá bom? Vai lá. Pausou. Respondeu. Respondeu mesmo? Não, não respondeu, então volta lá. Pausa. Pronto, agora sim.
Eu acredito que você, quando foi tentar responder, você foi lá para as linhas, na linha 1, linha 9, linha 25, 39, 35. E fala assim, ó, assinale a alternativa em que o termo indicado desempenhe no texto função sintática. Aqui vai trabalhar a função sintática. Igual a de presidente do BCE. Tá? Eu quero dar uma atenção especial na B, na linha 9, e na E, linha 35. Tá? Mas primeiro vamos lá na linha 20. A linha 20 que vai trazer o termo do enunciado. Tá aqui, ó. Cristiane Lagarde. Uma dica para vocês é o seguinte: se aparecer um nomezinho um pouquinho estranho e tal, não fique preso aí não. Substitui ele por um nome mais tranquilo, mais fácil. Por exemplo, Cris, né? De Cristine Cris. Por quê, professor? Porque quando você estiver lendo o texto, seja, né, acredito que lá na prova vai ser lendo o texto mentalmente, se você travar no nome, você vai perder a concentração, o raciocínio do texto. Então, o texto tem que fluir. Então, por isso você troca nomes complicados por nomes simples. José, Antônio, Cida, Ana, tá? Fica muito fácil. Então, vamos lá. Cris, presidente do BCE. Perceba que eu tenho uma vírgula aqui, e esse presidente do BCE está explicando quem é essa mulher aqui. Ela é presidente. Como é que eu sei que está explicando? Perceba que eu consigo colocar um verbo ser aqui, ó. É. Christine Lagarde é presidente do BCE, Banco Central Europeu. Então, esse termo está explicando. Se está explicando, está entre vírgulas, vocês já sabem que aqui é um aposto explicativo. É só olhar. Se você for olhar aqui em cima, cadê? Deixa eu achar aqui. Ah, ao mesmo tempo, em março, aquela expressão, né? Professor, ó, vírgula, vírgula. Então é um aposto explicativo? Calma lá, cuidado. Tem duas vírgulas, mas em março não é um aposto explicativo. Em março é um adjunto, vou colocar aqui, ó, adjunto adverbial. Como é que eu sei que é um adjunto adverbial? Porque ele indica um tempo, ó. Em março, indica um tempo. Quando? Em março. Então é um adjunto adverbial. E lá embaixo, fala assim, ó, Josilmar coordenou... É um nome estranho. Vamos dar um nome aqui para ele de Zé. Chamar de Zé. Zé, professor da economia da Universidade Mackenzie. Tá aqui, ó, Mackenzie. Vírgula aqui, vírgula aqui. Percebe que eu consigo encaixar o E aqui, ó. Zé, né? Ou vamos colocar assim, ó, Josimar é professor de economia na Universidade Mackenzie. Então, se encaixou o E, tem duas vírgulas. Isso aqui está explicando. Se está explicando, também é um aposto explicativo. Olha que coisa simples. Então, se é um aposto explicativo, a questão 5 só pode ser a alternativa E, certo? Mackenzie, embora aqui só esteja escrito Mackenzie, mas lá é toda aquela expressão lá, professor, não sei o que, Universidade Mackenzie. A alternativa é assim que a gente descobre um aposto. Aqui vai trabalhar termos da oração. O aposto é um termo acessório, mas fica aí, isso aí fica para um outro vídeo, não agora. Tudo bem? Entenderam? Eu sei que é um vídeo curto, poucas questões, mas muita informação. E aqui são questões que, tipo assim, 95, 100% de chance de cair na tua prova. Então, pegue esses macetes, pegue essas informações que elas vão ajudar vocês demais no dia da prova. Seja para qual concurso vocês estejam fazendo com a banca IDECão. Uma banca IDECão. Vamos finalizar o nosso vídeo aqui com um IDECão, né? Que é a banca IDECAM, que é difícil, mas nós vamos aqui detonar essa banca, tá bom? Então me despeço de vocês aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido. Curta aí, comente qualquer coisa, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que também vão fazer o concurso. E espero vocês numa próxima. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau!